São Paulo, ano de 1910, antes do concreto dominar o horizonte, antes do trânsito interminável, antes dos estádios gigantescos. A cidade ainda era feita de fumaça, madeira, ferro e esperança. As ruas eram de paralelepípedo. Os lampiões a gás tremulavam à noite. Cavalos puxavam carroças. Homens caminhavam de chapéu. Mulheres vestiam roupas longas. E o rio Tietê ainda era limpo o suficiente para se pescar e nadar. Agora, imagine uma esquina simples, iluminada por um único lampião. Nada de estádio, nada de torcida organizada, nada de patrocínio. Apenas 5 operários, 5 homens comuns, sem dinheiro, sem campo, sem uniforme, mas com uma ideia. E às vezes, uma ideia é mais perigosa do que um exército. Naquela noite, eles não estavam apenas fundando um time. Eles estavam criando uma identidade, uma resposta, uma provocação. Porque o futebol já existia, mas não era para todos. E quando algo não é para todos, alguém decide mudar isso. O bairro do Bom Retiro, em 1910, era um pequeno mundo dentro de São Paulo. Ali se misturavam sotaques, tradições, culinárias e sonhos. Italianos, portugueses, espanhóis desembarcavam no Porto de Santos e subiam a serra pela ferrovia São Paulo Railway. Passavam por triagem no Brás e então seguiam para o interior, ou ficavam na capital. Os que ficavam tinham ofício: alfaiates, barbeiros, carpinteiros, mecânicos, pequenos comerciantes. Abriram portinhas simples, oficinas modestas, salões de conversa. E era nesses lugares que a cidade pulsava de verdade. Ali se discutia política, ali se falava de trabalho, ali se comentava futebol. O Tietê transbordava no verão e alagava as margens. Depois a água recuava, deixando a várzea perfeita para partidas improvisadas. Sem arquibancada, sem juiz oficial, sem elite. O futebol ali era bruto, era intenso, era real. E foi nesse cenário que começou a nascer o espírito do que viria a ser o Corinthians. O futebol em São Paulo tinha 2 faces. Uma era refinada: jogos no velódromo, arquibancadas de madeira, senhores de terno e gravata, a Liga Paulista organizando campeonatos, um ambiente quase aristocrático. Ali, o esporte era espetáculo social. Mas havia outra face. Na várzea, o futebol não pedia licença. Era jogado na terra batida, na lama, na margem do rio. Não havia distinção de classe. Não havia convite. Havia disputa. Havia honra. E para muitos operários do Bom Retiro, era ali que o futebol fazia sentido. Eles queriam um clube que representasse aquela energia. Não o futebol de salão elegante, mas o futebol que vibrava no peito. 5 operários começaram a se reunir com frequência. Conversavam em barbearias, alfaiatarias, pequenos galpões. A pergunta era simples: por que não podemos ter nosso próprio clube? Eles não tinham estrutura, não tinham campo, não tinham estatuto, mas tinham convicção. E a convicção, quando compartilhada, vira movimento. Havia um terreno próximo à linha do trem, perto do ponto final do bonde. Um espaço aberto que poderia servir de campo. Mas havia um problema: aluguel. Para homens simples, aquele valor parecia impossível. Ainda assim, decidiram continuar, porque o que estava em jogo era maior que dinheiro, era pertencimento. Então, veio o acontecimento que mudou tudo. Um clube inglês desembarcou no Brasil, o Corinthians Football Club. Um time respeitado, admirado, quase lendário. Chegaram à Estação da Luz recebidos como celebridades. Jogaram no velódromo diante de multidões. Demonstraram técnica refinada, disciplina, organização. Para muitos, aquilo era apenas espetáculo. Para aqueles operários, era inspiração. Eles ouviram relatos emocionados, viram manchetes nos jornais, e alguns, no dia seguinte, foram ao cinema assistir às imagens do jogo. Ver o futebol em movimento na tela foi revelador. Era possível, era grandioso. E se eles podiam, nós também podemos. Na saída do cinema, o silêncio era diferente. Não era dúvida, era certeza. Ali ficou decidido que o novo clube teria ambição. Não seria apenas mais um time de bairro. Seria forte, seria organizado, seria duradouro, mas ainda faltava o nome.
O grupo começou a estruturar a ideia: definir presidente, organizar cargos, buscar jogadores. O terreno foi negociado. As contribuições começaram a ser reunidas. O clube estava deixando de ser conversa e virando instituição. Era preciso formalizar. Era preciso oficializar. Era preciso nascer de verdade. Reunidos sob a luz de um lampião, discutiram sugestões. Alguns nomes homenageavam heróis nacionais. Outros buscavam símbolos fortes. Mas então, alguém relembrou o time inglês. A inspiração estava fresca na memória. E mais do que homenagem, o nome carregava uma mensagem. Se aquele clube inglês representava excelência, o Clube do Bom Retiro representaria resistência. Sport Club Corinthians Paulista. Quando os braços se levantaram, não era apenas votação, era pacto, era nascimento. Sob aquela luz simples, numa esquina comum, nascia um clube que atravessaria gerações. Eles ainda não sabiam, mas São Paulo estava testemunhando o começo de algo irreversível. Um clube que não nasceu da elite, não nasceu do dinheiro, não nasceu do privilégio, nasceu da vontade. E quando a vontade encontra identidade, a história começa. Vai Corinthians!